Quem sou eu? Palestra de Neville Goddard realizada em 15 de julho de 1968. Vocês acharão esta uma série interessante, pois muita coisa aconteceu desde que estivemos aqui há 1 ano e quase 10 meses, então temos que incorporar todas as coisas que aconteceram, aquelas que conheci em todo o país e aquelas que vêm às palestras em Los Angeles. O assunto desta noite é: quem sou eu? Essa é a eterna questão. Se eu lhe dissesse quem você realmente é, você não acreditaria em mim, mas eu lhe direi como você saberá um dia que você realmente é o ser que eu vou lhe dizer que você é. Se eu lhe disser agora que você é o Senhor Jesus Cristo, você não acreditaria em mim, e você pensaria que eu estou blasfemando, e ainda assim eu estou lhe dizendo a verdade. Há apenas uma maneira de você saber disso, e há apenas uma maneira de outro saber disso de você. No capítulo 16 do livro de Mateus, uma pergunta é feita: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles disseram: uns dizem que João Batista, outros que Elias, e outros que Jeremias ou um dos profetas antigos. E ele disse-lhes: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16 versículo 13, 16. Ele aceita a confissão de Pedro, mas adverte para não dizê-la ou expressá-la a outro até que ele tenha primeiro reinterpretado esse conceito popular do Messias em termos de sua própria experiência, mas ele disse a Pedro: não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus, é quem o revelou. Mateus 16, 17. Nenhum homem pode lhe dizer, para persuadi-lo, que você é. Eu poderia ficar aqui de agora até o fim dos tempos, e você não está convencido, mas eu lhe direi esta noite como você um dia será convencido. Há apenas uma maneira de você saber que você é Cristo Jesus, que é Deus Pai, e é por meio de seu filho Davi, que o chamará de Pai. Há um poema de Browning, ele o chama de Saul. É baseado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 a 23, e neste, Saul é abatido por um espírito maligno, e Davi o restaura à saúde tocando e cantando para ele. Então Davi se torna um profeta, e profetiza a vinda do Messias, e então ele diz a Saul: ó Saul, será um rosto como o meu que te receberá. Um homem como eu você amará e será amado por você, para sempre. Uma mão como esta abrirá para ti os portões de uma nova vida. Veja o Cristo de pé. Fim da estrofe 23, de Saul de Robert Browning. Ele pinta um quadro verbal do único ser que irá se revelar a um homem que perdeu a cabeça, pois Saul havia perdido a cabeça e não sabia quem ele era. Neste exato momento, se você conhece uma família, eu sou de uma família muito grande, de 9 irmãos e uma irmã. Se um dos meus irmãos neste exato momento se tornasse vítima de amnésia total, e o resto de nós ficasse na frente dele e tentasse persuadi-lo de que ele é nosso irmão, ele não seria persuadido. Se eu trouxesse todos os meus amigos que o conhecem intimamente e tentasse convencê-lo de que ele é de uma certa família, de uma certa identidade, você não conseguiria persuadi-lo. Se eu lhe disser que você se esqueceu de quem você é, que os viajantes da eternidade passam para corpos de carne e sangue e esquecimento, os viajantes para a eternidade passam para o Pai, e se lembram. Agora, é exatamente isso que vai acontecer com você um dia. Na minha audiência em Los Angeles, até hoje, há mais de 12 que tiveram a experiência. Um dia, uma explosão acontecerá dentro de sua cabeça e quando tudo se acalmar, por assim dizer, diante de você estará Davi, da fama bíblica, e não há incerteza quanto ao relacionamento. Você saberá que Davi é seu filho e ele saberá que você é seu pai, em cumprimento à Escritura, o segundo Salmo. Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, 7. Você nunca saberá que Deus se entregou a você de qualquer outra forma que não seja a única, quando seu filho o chama de pai. Quando ele o chama de pai, você saberá quem você é. E então você poderá contar isso pelo resto da eternidade, e ninguém ficará convencido até que tenha essa experiência a seu respeito. Agora eu lhes digo, há apenas um corpo. O corpo do Senhor Jesus Cristo. Há um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, que é por meio de todos, sobre todos e em todos. Efésios 4 versículo 4, 6. É assim que você saberá que o homem que ousa reivindicar isso realmente é o que ele reivindica. Agora, deixe-me contar a você a experiência de duas moças de Los Angeles. Eu sei o que experimentei. Eu poderia escrever, como eu fiz, eu conto para outros, não de forma convincente porque parece, como eu disse a você antes, parece blasfêmia, pois você e eu fomos treinados desde a infância que um homem que viveu 2000 anos atrás era o Cristo, e somente o Cristo, e ninguém mais é Cristo, apesar das Escrituras que nos dizem. Vocês não percebem que Jesus Cristo está em vocês? 2 Coríntios 13, 5. Se você for perfeitamente honesto consigo mesmo, dirá: não, eu não sei de nada, mas leia no capítulo 13 de 2 Coríntios. Vocês não sabem que Jesus Cristo está em vocês? E aquele que está unido ao Senhor é um espírito com o Senhor, e que ele transformará nossos corpos humildes para serem de uma forma com seu corpo glorioso. Bem, agora, aqui estão as duas experiências. Uma senhora se encontra em um grande interior, toda a frente é de vidro. Há colunas de mármore, e é muito escassamente mobiliado. Há apenas uma cadeira, e ela se encontra sentada nela. Olhando através do vidro, ela vê uma carruagem autopropulsada entrar em cena. Uma porta se abre automaticamente e sai dessa porta o orador vestido com roupas normais, usando uma capa de invernes. Entrei no lugar onde ela estava. Ignorei-a, não demonstrei nenhum reconhecimento dela, mas comecei a falar sobre poder, poder infinito. E ela olhou e disse: ora, este é Neville, mas é Deus, é Neville, e ele é Deus. E ela continuou repetindo isso. Então cheguei ao fim. Eu ainda não a reconheci, não prestei atenção nela, apenas proclamando poder. Então ela disse como se por compromisso a carruagem apareceu novamente. Eu me virei e entrei novamente nesta carruagem e desapareci. A coisa toda desapareceu. Era puro poder. Quando fui enviado para fazer o trabalho que estou fazendo, foi o poder que me comandou. Fui primeiro abraçado pelo amor infinito, e me fundi com ele, mas enquanto sou um com o amor e é o homem, o Senhor ressuscitado, fui levado diante de um ser que era poder infinito. Agora, você pode pensar que é outro ser, não, Deus desempenha todos os papéis. Deus é um ser proteico, como Proteu, o lendário deus do mar a serviço de Netuno, que ele poderia assumir qualquer forma, qualquer figura, qualquer corpo a serviço daquele que o enviou. Então o poder infinito é o mesmo ser que é amor infinito e somos informados nas Escrituras que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, ao me ver falando apenas de poder, e poder infinito, ela sabia quem eu era. Eu poderia dizer a ela de agora até o fim dos tempos, eu não poderia persuadi-la. Ela teria que ter isso mostrado a ela pelo único ser que poderia mostrá-lo, e esse é Deus. Pois Deus fala ao homem por meio de sonhos, mas ele se revela por meio de visão, como nos foi dito no capítulo 12 do livro de Números. Então, se ela não tivesse tido a visão, eu poderia ir de agora ao longo do tempo, e eu não poderia realmente persuadi-la da verdade do que estou falando. Então outra senhora disse: eu me deparei com uma cena. Era uma cena enorme, e todo tipo de pessoa estava presente, todas as nacionalidades diferentes, e estranhamente, eles ouviram você na língua em que nasceram. E você está simplesmente de pé, não na água, mas de pé na praia, mas às suas costas havia um corpo infinito de água, um lago enorme, mas você não via nenhuma linha costeira. E lá estava você, vestida com uma túnica branca, e você estava falando para toda a multidão. Eu sabia que você era Neville, e ainda assim, ao mesmo tempo, eu sabia que você era Jesus. E não havia incerteza em minha mente. Eu sabia, este é Neville e eu também sabia, aquele é Jesus. Agora, isso parece insano, mas eu sei por experiência própria que todos neste mundo são o Senhor Jesus Cristo. Há apenas um corpo. Você não perde sua identidade. Você continua sendo o que é. Você é João, você é Maria, você é Pedro, você continua sendo o ser individualizado que você é,
e ainda assim você é Jesus. Ainda assim, você é Deus. E cada um está destinado a ser todo Deus. Não há espaço na eternidade para dois deuses, não há espaço na eternidade para outro. Mas você e eu, separados de Deus Pai, no sentido apenas de perder a memória de quem realmente somos, essa é a separação. Se neste exato momento não consigo lembrar quem sou, não fui a lugar nenhum, mas certamente estou separado do ser que eu sabia que era. Então, quando digo que estamos separados de Deus, quero dizer isso nesse sentido. Então, a separação de Deus é ao mesmo tempo uma tragédia e um triunfo. É a queda, e ainda assim é o começo de uma nova criação. E essa separação, que agora é encarnação, e a encarnação completa é essencial para a individualidade, uma encarnação completa que agora implicará o esquecimento completo do ser que eu sou quando eu beber aquela taça do esquecimento. Ele disse: Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? João 48, 11. Beber o cálice é esquecer quem eu sou e acreditar que sou um pequeno ser de carne e osso. Todos saíram do Pai. Ele disse: Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Então, sair do Pai é simplesmente esquecer o ser que eu sou, e acreditar que sou esse ser fragmentado, vendo bilhões de nós, e agora estou em guerra com meu eu fragmentado, sem saber que todos que encontro são meu próprio eu expulso. Não há outro. Até que essa experiência aconteça no homem, quando acontece em um homem, ele não vai e grita dos telhados, ele conta para um círculo íntimo. E nesse pequeno círculo, ainda assim, apenas alguns poucos realmente saberão disso, aqueles que tiveram a experiência de encontrá-lo em um mundo totalmente diferente, pois esse drama não é secular. Esse drama da Escritura é um drama sobrenatural. Não há história secular na Escritura, a coisa toda se desenrola nas profundezas da alma do homem e todos estão destinados a ter essa experiência. Quando a pergunta é feita: Quem sou eu? Você não pode perguntar isso a ninguém, exceto a alguém como Pedro, mas Pedro tem a revelação, não de um livro, não do raciocínio. Ele não se sentou para racionalizar a imagem. Foi desvendado a ele de dentro dele. Então a voz disse: Carne e sangue não poderiam ter dito isso a você, mas meu Pai que está no céu, e o céu está dentro de você, revelou. Mateus 16, 17, paráfrase, revelou de uma forma que você viu a verdade do que agora declara. Então eu aceito sua confissão. Mas agora, então, deixe-me reinterpretar esse conceito que o homem tem sobre o Messias. É um conceito falso. Eles esperam que ele venha de fora, e ele nunca vem de fora, ele vem de dentro. E ele vem tão repentinamente que ninguém está preparado para ele. Ele vem do nada, como nos é dito nas Escrituras. Como um ladrão na noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Quando ele vem, ninguém o está esperando. Eu sei que, no meu caso, essas 4 coisas importantes na minha vida certamente não eram esperadas. A primeira, uma noite nesta cidade, e esse foi o nascimento do alto. Agora, nós falamos, e somos informados nas Escrituras. A menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino de Deus. João 3 versículo 3. Bem, eu não tinha nenhum conceito, nenhum, de que aquele nascimento era literalmente verdade. Eu pensei que isso era simplesmente uma figura de linguagem, que eu, um homem grande, homem crescido, o pai de crianças, e eu devo nascer de novo? Bem, eu agi como Nicodemos. Como isso é possível? Como eu, um homem natural, posso entrar mais uma vez no ventre da minha mãe e nascer, quando na época em que renasci, bem nesta cidade, São Francisco, minha mãe tinha ido embora desta esfera. Agora, como isso poderia ser? Eu não percebi naquele dia, que foi em 1959, que aquele drama era literalmente verdade até que, dentro de mim, a coisa toda começou a se desenrolar quando minha cabeça inteira se tornou a vibração mais intensa, e eu me vi acordando de um longo sono. E onde eu acordei? Eu acordei dentro do meu crânio. Meu crânio era um túmulo, e ele está selado, e então eu saí dele como uma criança saindo do ventre de uma mulher,
e então todo o drama das Escrituras me confronta. Aqui o vento, como nos disse no 3º capítulo do livro de João, quando ele diz a Nicodemos: você deve nascer de novo. E essa palavra traduzida como novamente é a palavra grega anodem, que significa de cima, isto é, de Deus, literalmente de cima, não do ventre da mulher abaixo, mas do ventre de Deus acima, que é o crânio do homem. Foi aí que o homem real começou a sonhar esse meu sonho estranho e peculiar. E é aí que o homem despertará. E daquele túmulo o homem sairá. Então, ele desperta, e despertar é a ressurreição. Ele desperta do longo sono, era tão profundo, parecia o sono da morte, pois você está em uma tumba, e sabe que é uma tumba, mas sabe que é seu crânio. E você sai. Então o vento, um vento peculiar, sobrenatural, você sente e ouve. Sua atenção é desviada daquele corpo do qual você acabou de emergir. Você é desviado apenas por uma questão de segundos e quando olha para trás, o corpo se foi, em cumprimento às Escrituras. Para onde levaram o corpo? João 20 versículo 15. O corpo se foi. Mas em seu lugar você encontrará 3 homens. No meu caso, eles eram meus 3 irmãos mais velhos. Lá estavam eles onde o corpo estivera antes, apenas alguns segundos atrás, deitado. Eles também foram perturbados pelo vento e que agora se foi deste mundo, levantou-se e começou a caminhar em direção ao que ele pensava ser a causa da perturbação. Ele não deu mais do que alguns passos quando algo atraiu sua atenção no chão e, olhando para baixo. Ora, ele disse, é o bebê de Neville. Meus outros 2 irmãos disseram: como Neville pode ter um bebê? Com isso, ele não discute o ponto, ele levanta a evidência. Ele levanta uma criança pequena enrolada em faixas e a coloca na cama, e então eu levanto a criança pequena, e nos termos mais carinhosos eu disse: como está meu amor? A criança tinha um sorriso mais celestial. Quando ele abriu esse sorriso, toda a cena se dissolveu. Esse foi o primeiro dos atos principais. Então vieram os outros 3 atos poderosos para completar os 4 lados do homem. Então, eu sei por experiência própria, não estou teorizando, o que está reservado para cada criança nascida de mulher. Não importa se aqueles que você conhece além do véu não têm essa experiência. Eles não estão mortos. Nada morre no reino de Deus. Eles são restaurados à vida, restaurados instantaneamente. Isso eu sei por experiência própria. Nenhuma reencarnação, eles são restaurados, e eles são jovens e novos, os mesmos corpos em um mundo terrestre, exatamente como este, e inexplicavelmente novos, não consigo descrever. Como alguém pode cair aos 90 anos, murcho e encolhido, com dor, e quando você o vê, em questão de momentos, ele tem apenas 20 anos. Ele não é um bebê. Ele é jovem, inexplicavelmente novo. Nenhum membro está faltando. Se ele tinha um membro faltando, ele não está faltando. Se ele tinha cabelo faltando, dentes faltando, pernas faltando, ele não está faltando. Se ele era cego, ele não é cego. O corpo é restaurado, mas não ressuscitado. Ressurreição difere completamente de restauração. Todos os corpos são restaurados. É um milagre. E o ser ainda continua em um mundo como este. Aqueles que são ressuscitados não entram naquele mundo. Eles estão no céu. Eles são um com o corpo do Cristo ressuscitado, sem perda de identidade. E cada um que é restaurado, e todos são restaurados, eles continuam em um mundo como este, com os mesmos problemas. Eles se casam lá também, e eles têm tanto medo de morrer lá quanto eles têm aqui, e eles morrem lá também, para serem restaurados novamente. E essa restauração continua até que eles acordem na tumba de seu próprio crânio, e quando eles têm o nascimento de cima. Então, quem sou eu? Aquele mesmo de quem se fala nas Escrituras. Você faz essa pergunta: quem sou eu? E a resposta é: eu sou o Senhor Jesus Cristo. Mas você não sabe realmente até que experimente. Mas eu prometo a você, você experimentará.
Ninguém pode falhar pela simples razão de que é Deus, e somente Deus, que está desempenhando o papel. Ele está desempenhando todos os papéis. Então, quando Davi entra em seu mundo, não há outra maneira de você saber que você realmente é o Senhor Jesus Cristo. Agora, ouça as palavras cuidadosamente. Ninguém lhe fez a pergunta. Os saduceus, que são chamados de cientistas de sua época, eles não acreditavam na ressurreição, então eles disseram a ele, para fazê-lo tropeçar: Mestre, Moisés disse que na ressurreição a esposa do homem. Primeiro, ele pinta o quadro. Ele disse que Moisés disse que se um homem é casado e morre sem deixar descendentes e tem irmãos, então o segundo deve se casar com a viúva para gerar descendentes para seu irmão. Bem, havia 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu, sem deixar descendentes, e o segundo a levou. Ele morreu, sem deixar descendentes, e o terceiro a levou. Finalmente, todos se casaram, todos morreram, sem deixar descendentes, e então ela morreu. Agora, diga-me, de quem ela é esposa na ressurreição? E ele respondeu: Vocês não conhecem as Escrituras, pois na ressurreição nem se casam nem são dados em casamento. Os que são considerados dignos de alcançar aquela era, nem se casam nem são dados em casamento, pois são filhos da ressurreição. Eles são filhos de Deus, e o Filho de Deus é um com Deus, pois eu e meu Pai somos um. Mas aqueles que não alcançaram aquela era, eles continuam se casando e são dados em casamento. Lucas 20 versículo 28, 36. Então, aqui está um conceito totalmente diferente do que é ensinado sobre o que é seu futuro. Seu futuro real é Jesus Cristo. Não há outro corpo. Não há outro espírito, um ser, fragmentado. Agora, veja como nos foi dito no Antigo Testamento. É o Salmo 82. E Deus tomou o seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele realiza o julgamento. E eu digo: Vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. No entanto, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Salmo 82 versículo 1, 6, 7. Dizem os estudiosos que esta é a passagem mais difícil de entender em toda a Bíblia, que se em algum momento as ideias eram perenes, elas não são mais compreendidas pelos estudiosos do mundo porque só podem ser conhecidas por meio da visão. Um homem, agora ouça as palavras. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Portanto, quem caiu? O único homem. Ele caiu por um propósito, nada de errado. Não havia nada de errado naquela queda. Se eu te coloco em vestes de paixão, como você é, essas são todas vestes do mundo animal, cheias até transbordar de paixão, e então eu te digo sob ameaça de morte você não deve entreter um pensamento concupiscente, você nunca me condenou. Se você me diz que o resultado da minha concupiscência é a morte, bem, então eu devo morrer. Mas, no entanto, eu digo: Vós sois deuses. E morrereis como homens. Vocês cairão como um só homem, ó príncipes. Salmo 82 versículo 6, 7. Então, o homem único está espalhado, como uma rocha sendo quebrada e fragmentada. E todos agora devem ser reunidos no mesmo ser único, um corpo, mas glorificado em razão da experiência. Bem, agora, a Escritura nos diz: Eu não fiz nada errado na queda. Nossos sacerdócios nos dizem que fizemos errado. Bem, então, ouça estas palavras. Se a desobediência me afastou do Pai e me fez perder a identidade do meu próprio ser, que é Jesus Cristo, e me fez acreditar que sou um pequeno animal, então o que essas palavras estão fazendo nas Escrituras do capítulo 11 do livro de Romanos? Deus condenou todos os homens à desobediência, para que ele tenha misericórdia de todos. Romanos 11 versículo 32. Então, se a desobediência me expulsou, a causa da minha desobediência foi aquele que me vestiu com esta vestimenta de pele, pois ele me colocou em um corpo animal, e então me ameaçou de morte se eu tivesse um pensamento concupiscente. Bem, como eu poderia evitar? Que homem neste mundo, se ele tem algum sangue vermelho nele e é saudável, poderia ter evitado?
Mesmo se você fosse ao extremo e se emasculasse, você ainda entreteria o pensamento. Se você é impotente, o pensamento ainda está lá. Enquanto a energia é transformada em geração, você não pode evitá-la. Quando a cortina do seu corpo é rasgada em duas de cima a baixo, e então as energias são revertidas para a regeneração, você pode pegar todo o mundo e expô-lo nu diante de você, e não há desejo. Você não poderia entreter um pensamento concupiscente. Mas até aquele momento, quando você é transformado em geração, então você é condenado à morte em razão do fato de que aquele que primeiro me disse que eu não deveria comer disto é aquele que me disse que me fez desobediente. Porque ele consignou todos os homens à desobediência, para que ele possa ter misericórdia de todos. Romanos 11, 32. Então, no final, todos retornam, todos são perdoados, e tudo é perfeito. O homem, quando está caído, não consegue acreditar nisso. Ele quer punir, ele quer machucar, mas então você nunca esteve na presença do amor infinito. Você não pode estar na presença do Cristo ressuscitado e sentir qualquer emoção além do amor. É impossível sentir qualquer coisa além do amor, e você está olhando diretamente para o rosto do Cristo ressuscitado. Ele faz uma pergunta muito simples: qual é a melhor coisa do mundo? E automaticamente, como se tivesse sido divinamente solicitado, você responde: fé, esperança e amor. Estes três, mas o maior de todos estes é o amor. 1 Coríntios 13 versículo 13. Naquele momento, ele te abraça, e você se funde, e você se torna um com o Senhor ressuscitado. E aquele que está unido ao Senhor se torna um espírito com ele. Não nos foi dito: se fui crucificado com ele em uma morte semelhante à sua, certamente serei um com ele em uma ressurreição semelhante à sua? Romanos 6, 5. Então, a crucificação acabou para todos nós. A ressurreição está acontecendo, uma, e nenhuma falhará. Então, todos já foram crucificados com Cristo, cada um. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Então, sua crucificação foi a nossa crucificação. Agora a ressurreição começou, e um após o outro, ele está sendo despertado dentro do túmulo de seu próprio crânio, e o drama se desenrola dentro deles, e eles saem. Então, no final, você será apenas o Senhor Jesus Cristo. Então, quando lhe é dito nas Escrituras que eles viram a lei personificada, eles viram os profetas personificados em Moisés e Eliseu, aqui está Jesus transfigurado diante deles. E quando seus olhos foram abertos, era somente Jesus, pois a divina misericórdia avança e redime o homem no corpo de Jesus, somente aquele corpo. E ainda assim, você não perde sua identidade, mas aqueles que têm a visão o verão e o conhecerão, mas ainda saberão que você é Jesus. Eles o conhecerão e ainda saberão que você é Deus e o poder de Deus. E Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Então, essa pergunta não é algo que o homem pode responder. Carne e sangue não podem lhe dizer que você é Jesus Cristo. Eu poderia ficar aqui e usar todos os argumentos do livro, mas você ainda não seria persuadido. Você sairia dizendo: aquele homem ou é louco ou é pura blasfêmia, pois está em conflito com o que as igrejas lhe ensinaram. Mas não estou especulando, não estou teorizando, falo por experiência própria. Digo a você o que sei por experiência própria. Não li em um livro, não fui ensinado por um homem. Simplesmente veio por uma revelação de Jesus Cristo da mesma maneira que você leu no primeiro capítulo do livro de Gálatas. E Paulo disse: eu não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 12. E ele diz a você: não há outra doutrina. E ele fez essa afirmação em uma declaração da Escritura antes que os 4 evangelhos fossem escritos. Na verdade, não foi apenas escrito antes que os 4 fossem, mas era uma escola de pensamento já estabelecida. O livro mais antigo do Novo Testamento é a Carta de Paulo aos Gálatas, e ninguém a data depois de 52 depois de Cristo, e ainda assim nossos evangelhos vão de 70 depois de Cristo até 95 depois de Cristo. Então,
uma geração depois que a carta de Paulo apareceu instruindo os Gálatas, e então vieram seus Tessalonicenses, e então vieram seus Coríntios, e todos estes antecederam os evangelhos. Então, eu sei que a história de Jesus Cristo é a história de cada criança nascida de mulher, que todos nós caímos juntos, e todos nos levantaremos em nosso próprio tempo. Ele nos chama, um por um. Enquanto isso, ele nos prova nas fornalhas da aflição, como nos é dito em Isaías. Eu vos provo nas fornalhas da aflição. Por amor de mim mesmo o faço. Por amor de mim mesmo o faço, pois como se daria a minha glória a outrem? Não darei a minha glória a outrem. Isaías 48, 10. Você tem que se tornar ele para receber sua glória. E chegará o dia em que tiraremos essas vestes de carne e sangue e colocaremos o corpo de glória, que é seu. Você o tirou para essa experiência, e você saiu do céu para ter essa experiência. Você a teve, e retornará glorificado. E é assim que o ser infinito se expande. Não há limite para a translucidez, para a expansão, há apenas um limite para a contração, e o homem é o limite da contração. O homem é o limite da opacidade, mas chegará o dia em que você quebrará a casca, e então você adicionará a glória do corpo de Deus, pois sua glória adiciona aquela glória, e tudo se expande além da medida. Agora, isso pode ser um pouco diferente do que você teve no ano passado, ou mesmo em anos anteriores, mas isso é baseado na experiência do último ano e 10 meses. Não é minha experiência pessoal, pois eles remontam a 1959, mas quero dizer esta confirmação daqueles na audiência. Agora, uma dama terá a experiência desta maneira. Ela seguirá o padrão, não de Abraão, mas seguirá o padrão de Sara. E Sara era velha demais para ter um filho, pois é dito sobre Sara. Deixou de estar com ela segundo o costume das mulheres. Gênesis 18, 11. Em outras palavras, ela seria incapaz de conceber um filho e levá-lo à fruição, como você lerá no livro de Gênesis. Então, uma dama tem desta maneira. Eu poderia dar a vocês uma dúzia da minha audiência em Los Angeles, nós pegaremos uma. Ela tem 2 irmãos. Ela não vê esses irmãos há 40 e poucos anos. Ela tem um senhorio, a quem ela considera um irmão mais novo. Ela estava fora de casa uma noite, algo que ela raramente faz, a menos que saia da cidade, mas ela estava na cidade e alguém estava angustiado e pediu a ela para, por favor, dormir aqui esta noite. Mas ela disse: eu tenho que ir para casa primeiro e dizer aos meus vizinhos onde estou porque eles dependem de mim. Elas são senhoras idosas. Ela disse: tudo bem, mas me prometa que você vai voltar. E ela fez isso. Ela disse: estou em uma casa estranha com uma pessoa estranha em uma atmosfera estranha, e aqui estou eu nas primeiras horas da manhã, quando sinto essa brisa e vibração peculiares na minha cabeça. Ela aumenta em intensidade. Quando chega ao ápice da intensidade, de repente, aqui vêm meus 2 irmãos que não vejo há mais de 40 anos, e meu senhorio. Meu irmão mais velho disse: mas ela é velha demais para ter um bebê. Bem, todos concordaram, mas ele pegou o bebê enrolado em faixas e o colocou nos braços da irmã. Agora, essa senhora tem 77 anos, uma professora aposentada de Los Angeles. Isso acontece no caso dela como acontece com Sara, velha demais para ter um filho, mas essa não é uma criança física. Essa é uma experiência sobrenatural. Então, ela ouviu as palavras. Mas ela é velha demais para ter um filho quando a criança foi levantada do chão e colocada em suas mãos. Depois disso, ela se viu em um cânion onde mora. Diferente da minha experiência, ela está em um cânion, o lado acidentado de um cânion, e aqui vem esse rapaz loiro de olhos azuis. E disse: eu não tive que perguntar a ele: de quem você é filho, meu rapaz? Eu sabia que ele era meu filho, e eu sabia que ele era Davi da fama bíblica. Ela teve todas as experiências, menos a pomba, e isso leva 9 meses e 2 anos depois da terceira poderosa. Ela vai ter, porque ela teve as 3 primeiras. Então, um homem difere neste trabalho de uma mulher. Ela toma o padrão de Sara e ele toma o padrão de Abraão, mas a imagem idêntica como relatada nas Escrituras.
Então, você se detém nisso esta noite, mesmo que não consiga aceitá-lo completamente. Você se detém nisso. Quem sou eu? Ele está dizendo a verdade? Neville sabe do que está falando? Ele realmente teve essas experiências? Pergunte, apenas pergunte, e veja se você não consegue obter de dentro de si uma resposta para a verdade do que estou falando. Lhe digo, a resposta virá. De alguma forma estranha, Deus responderá, pois Deus não é um ser distante. Deus está dentro de você. Ele nunca está tão distante a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Deus não pode nem estar perto de mim. Por quê? Porque o nome dele ele me deu. Bem, qual é o nome dele? Eu sou. Você consegue encontrar algo que seja, bem, você não pode dizer eu estou perto, é o único, é a raiz, é o próprio centro do seu ser. Minha mão está perto, minha cabeça está perto, meus amigos estão perto. Mas não posso dizer, eu sou, e entreter esta palavra perto. E eu sou é o nome de Deus para sempre. Se eu sou é seu nome para sempre, bem, então, ele não pode estar longe. Na verdade, ele não pode estar nem tão longe a ponto de estar perto, pois proximidade implica separação. Isso é quem você realmente é, e esse ser que é eu sou, esse é Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ele poderia ter dito: vocês são o poder de Deus, pois a palavra Cristo é definida em Coríntios como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Um dia você terá a experiência, e verá alguém que fez a afirmação, sem se gabar, e você chegará a uma cena, e a cena se revelará diante de você, e você saberá que a afirmação dela, ou a afirmação dele, é uma afirmação verdadeira, pois você saberá que ele é Jesus, ou saberá que ela é Jesus, e você ainda não pensará que não é o ser que você conhece. Não há perda de identidade, e ainda assim, Jesus. E você retorna ao seu estado de vigília aqui, e não há incerteza em sua mente quanto ao que você experimentou. E quem fez isso? Deus dentro de você fez isso. Deus se revela dentro de você. Agora, vamos entrar em silêncio por um momento e depois fazer perguntas e respostas. Pergunta. No começo da sua palestra, Neville, você disse que há apenas um espírito. Atualmente, há muitos livros chegando às livrarias sobre necromancia, feitiçaria, bruxaria e assim por diante. Com o que essas pessoas que lidam com as artes negras estão lidando, se há apenas um espírito? Neville. Há apenas um espírito. Leia Efésios. Um corpo. Começa com o corpo primeiro. Um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos nós, que é sobre todos, por todos e em todos, como nos é dito em Efésios. Não se afaste da unicidade de Deus. O fundamento de toda a fé começa com esse Shema, ou a confissão dos Hebreus, e ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio 6, 4. Você não pode se afastar disso. Quando Jesus foi questionado sobre o maior de todos os mandamentos, ele não mencionou o que chamamos de 10. Ele citou este mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. É uma unidade composta, uma feita de muitos. É isso que a palavra significa. A palavra Elohim é uma palavra plural, e é uma, mas, ainda assim, sendo plural, é feita de muitos. Há bilhões de nós, mas todos nós somos parte daquele corpo único. Aquele corpo único caiu. Aquele corpo único se levantará, levando consigo tudo, mas em seu próprio tempo, para o novo templo vivo. Não me importa quais livros saem. Muitas pessoas pensam que porque algo é impresso, é verdade, mas nada poderia ser mais falso do que isso. O jornal da manhã que sai, isso é impresso. É verdade? Nada além de violência e publicidade. Tenho um esquema que quero apresentar, então recorro aos meus agentes de imprensa e eles escrevem todas as mentiras do mundo e o jornal o imprime, e você lê. E porque você lê no jornal, deve ser verdade.
Bem, nada poderia estar mais longe da verdade. Mas porque a imaginação cria a realidade, ela se provará na performance e Deus permite isso. Não há nada além de Deus. Pergunta: quando alcançamos a ressurreição, ainda precisamos retornar? Neville: você não. Após a ressurreição, você não se encontra restaurado à vida, você é um com o corpo de Deus. Ele virá para todos, ou uma parte de Deus seria perdida, e isso é impossível. Ele disse: não é a vontade de seu Pai que alguém se perca. Pergunta: a parábola do semeador nos faz pensar que algumas cairão, porque diz que algumas caíram em solo pedregoso e outras caíram em espinhos. Neville: tudo bem. Está acontecendo aqui esta noite. Há um terreno rochoso aqui esta noite. Eles passarão por aquela porta e dirão: aquele homem é louco. Esse é um terreno rochoso. Então há aqueles que dirão: bem, você sabe, eu gostaria de acreditar, e acho que vou tentar. Bem, isso está entre os espinhos. Eles saem todos entusiasmados, mas os cuidados do dia vão sufocá-los, e então há aqueles que não estão preparados para a revelação, e então serão sufocados, mas há aqueles presentes que a receberão e suportarão 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes mais. Mas a cada momento em que essa revelação é dita, há sempre 4 fundamentos sobre os quais ela se baseia. Pergunta: o que o ressuscitado faz? Neville: o que ele faz? Ele é parte do corpo de Deus. Ele é o poder criativo do universo, sem perda de identidade. Sem perda de identidade, essa é uma coisa que devo assegurar a cada pessoa que me ouve. Você não está absorvido, e ainda assim é um corpo. Ela me viu na praia. Ela não está sozinha, a outra me viu no interior, e esses dois não estão sozinhos. Dezenas me encontram do lado de fora à noite, além do mundo dos sonhos, fazendo este trabalho, ensinando a palavra de Deus, e eles sabem que o professor é Neville, mas eles também sabem que ele é Jesus, e eles também sabem que ele é o poder de Deus, e alguns sabem que ele é Deus. E, ainda assim, todos eles sabem que eu sou Neville. No entanto, neste mundo, eu sou tão fraco, eu sou tão limitado e tão frágil quanto o próximo. Você toma sobre si as fraquezas da carne para alcançar aqueles que estão na carne. Pergunta: você diz, e além do mundo dos sonhos. O que exatamente você quer dizer? Neville: há um mundo além do mundo dos sonhos, e é lá que o verdadeiro trabalho é feito. Pergunta: o que é o mundo dos sonhos? Neville: o mundo dos sonhos? Bem, realmente, para ser brutalmente franco, você está agora no mundo dos sonhos. Este é um sonho, um pesadelo. Este é um sonho. O próprio Deus entra pela porta da morte com cada um que entra, e ele se deita na sepultura com eles em visões da eternidade até que eles acordem e vejam Jesus, e as roupas vivas ali que a fêmea teceu para eles, e as roupas vivas são apenas uma figura de linguagem. Estas são as roupas vivas, referindo-se ao corpo, que a fêmea, minha mãe, teceu para mim, e quando eu as tiro depois de acordar, esse é o pano de linho, e eu não posso tirá-lo até que eu seja ele, pois Jesus é aquele que ressuscita, ele é o ressuscitador. Pergunta: considero-me fragmentado até agora porque não tive essa experiência, o restante da pergunta não pode ser ouvido na fita. Neville: você consegue dividir a eu sou? Interlocutor: não, mas quero dizer neste momento, já que não tive essa experiência. Neville: bem, isso realmente não importa. Interlocutor: não importa. Neville: enquanto você está sentada aqui, minha querida, você diz, eu sou, não é? Bem, não pode ser dividido, pois essa é a unidade da qual falo. Isso é Deus. Interlocutor: mesmo agora, antes dessa experiência. Neville: antes dessa experiência, você pode alegar, e eu sou ele. É dito a você que se você não alegar, e eu sou ele, você morrerá em seus pecados. João 8, 24.
Você está passando a responsabilidade para outra pessoa fazer isso. Interlocutor. Ah, faça isso agora mesmo? Neville. Porque, certamente, você não ressuscita agora. Isso vem em seu próprio tempo, mas você exerce o poder de Deus agora, pois o poder de Deus é seu próprio maravilhoso eu sou humano. Isso é Deus. Então, quando você diz: estou derrotado, tudo bem, esse é o poder de Deus, e você será derrotado. Quando você diz: estou ferido, esse é o poder de Deus, e você será ferido, mas se diante de todas as coisas, você disser: sou desejado. Estou contribuindo para o bem do mundo, apesar da ausência de todas as evidências em contrário, você contribuirá e será desejado, pois está usando o poder de Deus. Interlocutor. Agora mesmo? Neville. Agora mesmo. Você tem que usar o poder de Deus. Só existe o poder de Deus. Quando você fala do diabo, que diabo? Ouça as palavras da Escritura em Deuteronômio. Eu mato e faço viver, eu firo e eu curo. Eu levanto minha mão ao céu e clamo, eu vivo para sempre. Não há Deus além de mim. Deuteronômio 32, 39. O mesmo que mata é o que faz viver. O que abençoa é o que amaldiçoa. Então, o homem é o poder operante, e ele tem que operá-lo. Deus se tornou homem, para que o homem se torne Deus. Pergunta. Mas a maioria de nós colocou tudo no futuro. Quando, no futuro, nós. Neville. Mas eu sou não é futuro. Eu sou é presente. Ele não disse, eu era Deus. Eu sou o Senhor. Não há passado e futuro, é simplesmente eu. Então, use o poder agora. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta. Não consigo entender por que eu escolheria, quando eu estaria desfrutando de uma sensação de paraíso, de um ser celestial, sonhar com esse tipo de experiência estúpida. Neville. Você ouviu a pergunta? É uma pergunta interessante. Mas, posso lhe dizer, minha querida, isso não é estúpido, uma experiência estúpida. Isso foi um plano. Isso não é algo que é o resultado de algum pensamento emergencial da parte de Deus. Isso foi planejado no começo dos tempos. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4. Pergunta. Bem, por quê? Neville. Por quê? Para expandir. Se Deus foi terminado para sempre, e não poderia se expandir, então ele é um Deus finito. Ele tem que atingir o limite de contração para quebrá-lo. Ele tem que morrer para provar que ele realmente vive. E, então, este é um desafio constante e maravilhoso para sempre. Imagine a alegria quando todos nós acordamos, e a coisa toda parece ser a coisa mais assustadora no começo. Mas nós tínhamos fé, como Abraão, fé em Deus de que ele poderia morrer e ainda assim não morrer. E, então, o poder que vem como um aumento de poder e um aumento de sabedoria, um aumento de luminosidade, não deixe ninguém lhe dizer que Deus é um produto acabado. A verdade é uma iluminação cada vez maior. Pergunta. Por que os Kennedy tiveram que sofrer? Eles perderam 2 meninos. Neville. Minha querida, eu não diria que os meninos sofreram. A família deixada para trás sofre, sim. Nós nunca reconhecemos nossos próprios corações. Ninguém conhece o pensamento de um homem, mas o espírito do homem que habita nele. Da mesma forma, nenhum homem conhece os pensamentos de Deus, mas o espírito de Deus que habita nele. Quem sabe que pensamento aqueles meninos entretinham? Os 3 foram mortos violentamente, e também uma irmã. Joseph foi morto na guerra. Sua irmã foi morta, seu marido foi morto, e esses 2 meninos foram assassinados. Quem sabe que pensamentos eles entretinham? Para ser dramático, eu não sei. Em outras palavras, tudo foi feito quando o primeiro foi assassinado para identificar seu nome com Lincoln, o mesmo sentimento, não McKinley,
mas ele também foi assassinado. Mas eles tentaram fazer disso uma ficção de Lincoln, para prepará-lo para o futuro, e eles fizeram isso. Então, se você quer glória na terra, eles certamente a têm. Eles a têm se você a quer na terra, mas todas as coisas da terra desaparecerão, e não deixarão rastro algum para trás. Tudo aqui vai passar como se nunca tivesse existido, e todos despertarão. Agora, aqui, eu digo que você não pode violar as Escrituras. As Escrituras devem ser cumpridas em mim. Davi é descrito no capítulo 16 de 1 Samuel como um rapaz loiro, ele é descrito como ruivo, ruivo com olhos lindos, implicando olhos azuis, azuis, maravilhosos e uma pele avermelhada. 1 Samuel 16, 12. Na minha audiência, o homem mais negro que eu pessoalmente já vi, e eu nasci entre negros embarbados, e nós os temos preto-azulados embarbados, mas Beni é o homem mais negro que eu já vi. Beni é o pai de Davi, e ele sabe disso. Beni teve a experiência do nascimento do alto. E qual era a criança? Um bebezinho, um filhinho de bochechas rosadas. Seria impossível para Beni se casar com a mulher mais loira do mundo e gerar uma criança clara, estou lhe dizendo, ele é tão negro. Você nunca viu ninguém tão negro quanto Beni Gold, um sujeito grande, forte e robusto. Ele teve o nascimento do alto, e aquela criança que foi colocada em seus braços é uma criança loira, de olhos azuis e bochechas rosadas. É o menino Jesus. O menino Jesus é a criança, e Davi é loiro. E Beni, ele não se opõe a que eu o use como exemplo para provar que não somos pretos, amarelos, rosados ou brancos. Somos espírito. Mas Deus é um ser proteico, e o mesmo Deus que desempenha o papel de Neville desempenha o papel de Beni, pois Beni diz, eu sou, a esse é Deus, e eu digo, eu sou, a isso é Deus. Olhem um para o outro, e não consigo ver como poderíamos sair dos mesmos pais. E não saímos, nós somos os pais. Nós somos os pais. Pergunta inaudível. Neville. Minha querida, Deus não quis, mas Deus dá ao homem total liberdade de escolha. Ouça estas palavras. Eu coloco diante de você hoje a vida e a morte, bênçãos e maldições, o bem e o mal escolha a vida. Deuteronômio 30, 15. Depende inteiramente do homem. Se eu não fosse livre em minha escolha, eu seria um fantoche. Se eu tivesse que ser bom, eu não seria bom. Mas me dê escolha, e deixe-me cometer erros. O homem não reconhecerá sua própria colheita. Isso não poderia acontecer sem uma causa, e a causa está na imaginação do homem. A imaginação cria tudo. Isso é Deus no homem. Então, se eu quero fazer fortuna, e tenho os meios, e isso é vender armas, bem, o que está acontecendo agora? Que lobby, esse quando 200 milhões de pessoas realmente querem leis que protejam a vizinhança? Tenho que registrar meu carro. Por que não posso registrar uma arma? Eles não dizem que não posso ter uma arma. Eles dizem que você terá a arma como tem um carro, mas deve haver uma licença para ela, e uma renovação ano após ano. Então se eles entrarem na minha casa e eu não puder apresentar essa licença, bem, então, eles vão me questionar. Foi roubado? Eu vi. Eu dei. Preciso manter o controle daquela coisa que comprei com uma licença e, ainda assim, depois de tudo isso que aconteceu em nosso mundo, havia 3, Martin Luther King e os 2 Kennedy, e a demanda de toda a nação é ter uma licença. Outros países têm, mas ainda dizemos, não. Que lobby fantástico para chegar a essas pessoas que são os legisladores. Bem, se ele insiste em fazer isso, ele fará. Você não pode impedir um homem de imaginar. Coloque-me na cadeia e jogue a chave fora, mas você não pode me impedir de imaginar. E quem sabe quem está pisando o lagar? Neemias 13, 15. Pode ser alguma mulher na prisão que está pensando que está ferida, que não tem direito a esse tratamento, e ela está carregando em sua mente as cenas mais dramáticas, e elas não são cenas de amor. Essas são todas sementes que estão sendo plantadas, e quando as sementes surgem para reconhecimento, nem mesmo reconhecemos nossa própria colheita. Bem, acho que o tempo está quase acabando. Vou pegar mais uma.
Pergunta: lembro-me de uma passagem que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. O que significa as minhas palavras? Neville. Ele é a palavra. A palavra escrita deve ser correspondida pela palavra viva. A escritura deve ser cumprida em mim, então eu venho como a palavra viva. Se eu sou a palavra viva, então o que acontece em mim deve ser paralelo ao que Deus escreveu por meio de sua promessa na palavra escrita. Pergunta inaudível. Neville. Discriminar. O céu é simplesmente a união final da humanidade com Deus, porque esse corpo, onde quer que Deus esteja, é harmonioso. Isso é o céu. O céu é a harmonia. Então, onde quer que esse corpo esteja, não há conflito. Isso é poder criativo infinito, sabedoria e amor, então a união com esse corpo é o céu. Então, o céu é realmente a união final da humanidade com Deus. E só há Deus. Não há nada além de Deus. Então, todas as coisas passarão, mas Deus não pode passar, e Ele nos redime, um por um por um. Onde? Em seu próprio corpo. De quem é esse corpo? Do Senhor Jesus Cristo. Então, quando um homem diz: bem, agora, eu sou uma pessoa muito sábia. Eu tenho um PhD, e eu tenho todos esses títulos, e tal, e eu não acredito em uma palavra do que você diz, está perfeitamente certo. Então eles dirão que eu sou ateu. Você sabe como a Bíblia chama um ateu? Ele pode ser a coisa mais sábia entre os homens, mas leia o Salmo 53. O tolo diz em seu coração: não há Deus, somente o tolo, então o que ele chama de atolo é aos olhos de Deus mais sábio do que o que ele é aos olhos de Deus. Ele tem que passar por tantas fornalhas para queimar o absurdo que adquiriu no mundo dos homens. Todas essas são as fornalhas pelas quais passamos. A perda de um filho, isso é uma fornalha. Uma amizade quebrada, isso é uma fornalha. Todos esses conflitos emocionais, essas são fornalhas. Elas não são fornalhas onde você anda através do fogo real. Esses são os fogos, e eles permanecem e queimam, e então todos esses são os fogos da terra pelos quais sou submetido, e no final, é a misericórdia infinita redimida. Eu não a adquiri. Que ninguém se gabe, que ninguém se vanglorie. Ninguém pode, por adquirir mérito, ganhar o reino dos céus. É graça, 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 e ainda, mais graça. E, então, minha aptidão para o reino não é consequência do que fiz, não é o resultado disso. É porque Deus me amou tanto, Ele simplesmente me pegou. Com todas as minhas tolices, com todas as minhas fraquezas, Ele me pegou naquele momento no tempo, com mãos sujas, impura por toda parte, mas quando me fundi com Ele, fui purificada. Pergunta inaudível. Neville. Não é um Deus lá fora, mas eu tenho que transmitir entre duas pessoas que aparentemente, você parece estar lá fora. Estou falando de um Deus o tempo todo, mas repito novamente, como eu disse antes, Deus é um ser proteico. Um sonho é uma analogia disso. No meu sonho, há 1000 personagens que ocorrem no meu sonho. Eu os conjuro todos, e eu sou o ser que desempenha todos os papéis porque eu sou um ser proteico. No entanto, no sonho eu corro de mim mesmo, me assusto até a morte, até que um dia você acorda e percebe que é tudo você mesmo empurrado para fora. Todo esse vasto mundo é o sonho de Deus. Boa noite.